juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, essa epístola aos Romanos, ele teve o cuidado de estar neste capítulo de número 8, esclarecendo, melhor dizendo, algumas dúvidas justamente concernente à ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. E aqui no capítulo de número 8, a partir do versículo 18, ele fala sobre as primícias do Espírito. E aí ele vai falar sobre esperança, intercessão e eleição. Palavras essas que estão diretamente relacionadas ao presente e ao futuro da igreja. Todos nós temos que estar atentos a esta palavra que nós acabamos de ler. Interessante que o versículo de número 18 que nós acabamos de ler, ele já, de certa forma, ele retrata esse tempo que nós estamos vivenciando, que nós estamos vivendo. Você vai observar que o versículo de número 18, ele vai dizer assim, uma exclamação de Paulo, dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está iniciando o versículo de número 18 falando sobre aflição. E o que é aflição? Aflição é um sentimento persistente de dor física ou moral. Aflição também pode ser definido por ânsia, agonia ou um sentimento profundo de sofrimento. Isso simboliza ou define a aflição. Então, por que não dizermos que estamos vivendo em dias de aflição? Não é verdade? Quantas lágrimas nesses dias em que nós estamos vivendo, quantas percas, quanta dor. Então nós estamos vivendo justamente esses dias aqui. Se você é um dos que até no exato momento não teve perca por conta desta pandemia dentro da sua família, levante a mão para o céu e dê glória a Deus, porque muitos já sofreram, muitos já perderam. E é interessante, né? Eu estava meditando essa semana, eu meditei muito por conta das percas de pessoas próximas que nós tivemos, e eu cheguei à seguinte conclusão: o arrebatamento, ele está acontecendo de uma maneira individual. O arrebatamento está acontecendo de uma maneira individual, e tem muita gente que não está apercebido com isso, né? Está com a sua mente vagando, não está atento para essa situação. Hoje, mais do que nunca, se é interessante estarmos com a nossa vida preparada, porque a qualquer momento a nossa senha pode ser chamada, né? Como o Senhor disse para aquele moço que juntou tesouros na terra, né? Estava próspero, plantou, colheu, aumentou os celeiros, né? E à noite ouviu a voz dizendo assim: louco, se esta noite te pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então essa pergunta, ela deve estar bem fresca na nossa memória. O que nós temos preparado? Como é que está a nossa alma diante do Senhor? Estamos vivendo dias de intensa aflição, estamos vivendo dias de perca, e é para esses dias que Paulo escreveu dizendo: eu tenho por certo. Agora isso aqui que é interessante, a convicção que um crente tem. O que é aflição? É dor,
é ânsia física, moral, sentimento de profunda tristeza. Isso é aflição. Aí Paulo está dizendo assim: porque para mim eu tenho por certo que a aflição deste tempo presente não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então todo esse sentimento de pesar que nós estamos passando por esses dias aqui na face da terra, não tem nem comparação com aquilo que Deus tem reservado para nós no céu de glória. A glória que para nós há de ser revelada. Por que há de ser revelada? Porque ainda não foi revelado em nós. Então, o que nós temos para recebermos, o que nós temos para conquistarmos, o que nós temos ainda para tomar posse no céu, é aquilo que a palavra diz: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e ainda nem subiu ao seu coração as coisas que Deus tem preparado para nós. Às vezes nós nos alegramos em um culto onde nós sentimos fortemente a presença de Deus, né? Por alguns momentos somos renovados, falamos línguas, ficamos alegres, esquecemos das lutas dessa vida, e por um momento nós começamos a sentir um pouquinho o gostinho do céu, por um momento. Agora você imagina sentir eternamente este gozo, esta glória, estando com Jesus, livre de todo perigo de perca, livre de um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, as tristezas dessa vida vão se passar, e o próprio Senhor vai estar enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas. Sabe o que é isso? Ele falando para você assim, imagina isso pessoalmente, irmãos. Eu gosto muito de imaginar essas coisas. O Senhor Jesus pessoalmente assim, enxugando as lágrimas dos seus olhos e olhando dentro dos seus olhos e dizendo: valeu a pena. Valeu a pena passar pela dor, valeu a pena passar pelo sofrimento, valeu a pena ser muitas das vezes pisoteado, perseguido, humilhado, mas chegará um dia que nós estaremos guardados com o Senhor no céu de glória. Portanto, por mais difícil que seja a luta que você está passando, tenha essa esperança. Por mais difícil que seja o momento que você está passando, guarde isso no teu coração. Isso aqui é chamado de leve e momentânea tribulação, porque o que Deus tem preparado para nós é bem maior, e é bem melhor o que Deus tem reservado para a nossa vida. Então Paulo inicia dizendo: porque para mim tenho por certo, uma certeza, que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí o versículo de número 19 vai dizer o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma expectativa no ar, existe uma expectação no ar. Parece que nós estamos sendo preparados para um grande evento que acontecerá. A terra está sendo preparada para isso. Vocês já perceberam que parece que tem dia que você acorda com um pesar? Parece que o ambiente está fúnebre, está um dia ruim, né? Desses dias que nós estamos passando, parece que a qualquer momento está chegando uma notícia forte, uma notícia impactante. Às vezes a gente fica preocupado, vai para a oração: Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo? É porque está tendo uma expectação no ar, está tendo uma expectativa. Olha o que a palavra diz, que coisa linda aqui, versículo 19: porque a ardente é uma coisa que arde, é uma coisa que queima, é uma coisa que está chamando a atenção. Diz assim: porque a ardente expectação da criatura, ou seja, a criação de um modo geral está em expectativa para um grande acontecimento que muito em breve há de acontecer. Nós podemos observar isso concernente à própria natureza.
né? Nós podemos observar tantas situações que estão acontecendo, que quando nós antigamente, há um tempo passado, líamos os princípios de dor, líamos Mateus 24, quando o Senhor dizia: quando ouvires de guerra, rumores de guerra, terremotos, maremotos, fome, peste, e o Senhor orientando que aquilo ali era só o princípio das dores. Aí a gente lia aquilo, parecia que estava uma coisa tão distante, né? E parece que hoje, quando você lê a Bíblia, você está lendo, parece que o jornal de hoje. Você está lendo uma matéria que é do momento, porque você está ouvindo guerras acontecendo, você está ouvindo rumores de guerra acontecendo, maremotos, terremotos, tsunamis em grande escala acontecendo, e parece que você olha para a Bíblia e vê, e só está faltando uma coisa acontecer de Mateus 24. O que é que está faltando acontecer? É só o som da trombeta soar e o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja. É só isso que nós estamos esperando. É por isso que existe uma expectação no ar. Essa expectação é aquela mesma expectativa de um casamento. Quando estão todos aqui na igreja, aqui está simplesmente aqui uma coluna, um corredor, todo mundo na expectativa, esperando a noiva entrar, alguns para ver como ela vai estar, se vai estar bonita ou não, alguém vai estar observando, o noivo naquela expectação, coração batendo no gogó. Quem já casou sabe do que eu estou falando. Será que ela vem mesmo? Será que a mulher desistiu? Fica preocupado, gera aquele ambiente de expectativa. Daqui a pouco aquele silêncio é quebrado, aquele silêncio é quebrado. Por quê? Porque ouve-se o som de um instrumento, e aí já começa a tocar a música da entrada do casamento. Aí todos os olhos se viram para a noiva, e a noiva belíssima entra na igreja, e aquela expectação vai dando lugar a uma alegria, a um gozo indizível. É isso que está acontecendo. A igreja é a noiva de Cristo, e ela está sendo preparada aqui na terra. Está havendo uma expectação, nós estamos esperando, porque parece que a qualquer momento a trombeta vai tocar, o noivo já está de pé. Cantares capítulo de número 2 versículo 10 está escrito o noivo dizendo: levanta-te, querida minha, levanta-te, formosa minha, levanta e vem. Quando a trombeta tocar, a igreja subirá ao encontro do noivo. Aí essa expectação que nós estamos passando vai ser trocado por tempos de glória. Não vai ser por momentos, mas vai ser por uma eternidade de gozo na presença do Senhor nosso Deus. Só quem está esperando este momento, levante a sua mão e dê glória a Jesus. Está acontecendo isso, é uma expectativa, e é ardente. Por quê? Porque mexe com a gente, arde o coração. Você começa a cantar os hinos da harpa, e aí daqui a pouco já começa as lágrimas quentes, vai rolando no rosto, porque o nosso coração está fervendo. A Bíblia diz que o nosso coração ferve com palavras boas. E nós estamos aqui mesmo em um tempo de pandemia, ouvindo as palavras do céu para os nossos corações. A nossa alma está sendo aquecida. Deixa eu dizer uma coisa: teve pessoas que estavam por um fio. Haviam pessoas, o Espírito de Deus está aqui compartilhando isso comigo agora. O meu coração está palpitando nesta noite. Pessoas que estavam por um fio, a ponto de desistir, de abandonar, de deixar tudo, porque não estavam mais aguentando as aflições, as lutas que estavam passando. Mas o Senhor vem trabalhando no teu interior por esses dias. O Senhor está trabalhando nos pormenores da tua existência e está aquecendo o teu coração aqui nesta noite. Esta palavra é para aquecer o teu coração, esta palavra é para elevar a tua alma, esta palavra é para dizer que vale a pena pagar o preço na presença do Senhor, porque Deus tem coisas melhores reservadas para nós. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Oh glória, oh aleluia. Aí o texto vai dizer: porque esta ardente expectação da criatura espera
Nós estamos esperando. Agora, para esperar, falamos aqui numa sexta passada, temos que esperar com paciência. Aí o versículo 19 diz assim: espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? A criação, as criaturas estão na expectativa, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: a qualidade de filho, Israel é filho por escolha de Deus. Deus escolheu. Deus disse: escolhia Jacó, que é Israel, e aborrecia Esaú. Israel é filho por escolha, mas nós somos filhos por adoção. Tem filhos por eleição, Israel, filhos por criação, anjos, e os filhos por adoção. Como que nós fomos inseridos nesse contexto? João, capítulo 1, versículo 11. O Senhor explica dizendo assim, que Ele veio, João explica falando sobre Jesus, dizendo: Ele veio para os que eram seus. Quem eram seus? Os judeus. Mas eles não lhes receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Aí vem alguém por aí e diz assim: todos nós somos filhos de Deus. De jeito nenhum. A Bíblia não mente. Tem filhos por eleição, Israel foi eleito. Filhos por criação, Deus criou os anjos, são seres criados pelo Senhor, são filhos por criação. E nós, a igreja, somos filhos por adoção, porque nós cremos no nome de Jesus como nosso suficiente Salvador. Então a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que eu acho interessante isso? As manifestações dos filhos de Deus. Porque vai chegar um dia em que Israel, que é filho por eleição, que os anjos, que são filhos por criação, vão ver a manifestação da igreja, que são filhos por adoção. Como que é isso? A Bíblia nos diz, o salmista retrata em um salmo escatológico, o salmo de número 24, quando ele diz assim, a partir do versículo 7, ele retrata essa entrada gloriosa de Cristo, dizendo assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quando Jesus veio buscar a igreja, agora Jesus volta com a igreja para o céu, para apresentar a igreja, a noiva, os filhos por adoção. Aí eu conjecturo e eu imagino anjos de um lado, anjos do outro, aquele corredor, e Cristo subindo com a igreja para levar na presença do Pai. Aí vai se cumprir: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí do lado os anjos perguntam: quem é este Rei da Glória? Do outro lado responde: o Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Ele vai chegar com a igreja, os filhos por adoção, e aí a expectativa da manifestação dos filhos de Deus se cumprirá, porque nós estaremos indo morar para sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa que Paulo descreve aqui neste capítulo. Aí ele vai para o versículo 20 dizendo assim: porque a criação ficou sujeita. A criação, as criaturas, nós como criaturas, a criação de uma forma geral ficou sujeita. Ficou sujeita a quê? A vaidade. Como foi isso? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ele remete agora lá para o Éden. Ele vai agora informar o que aconteceu lá no jardim do Éden, quando agora nós ficamos todos aprisionados por causa do quê? Por causa da vaidade. Como que é isso, pastor? O que aconteceu com Eva na tentação?
vaidade, soberba. Não, o Senhor disse que de toda árvore do jardim comerás, mas dessa não, essa foi proibida. Aí a serpente diz assim: mas sabe por quê? É porque ele sabe que do dia que vocês provar, vocês serão semelhantes a ele. Vocês entenderão o bem e o mal. A vaidade de querer ser igual a Deus. Não entenderam que já foram criados à imagem e semelhança de Deus. Sempre querendo o mal. Isso chama o quê? Soberba. Qual foi o mal de Lúcifer? Lúcifer foi um querubim ungido, criado por Deus. Alguns dizem que ele era um maestro da orquestra sinfônica do céu. Ele vivia música. Havia dentro dele a instrumentalidade de Deus. Mas o que Lúcifer disse? Subirei acima do trono de Deus e estabelecerei o meu trono. Desejo de grandeza. Deus está criando o homem à sua imagem e à semelhança. Agora o homem quer ser mais do que Deus. Deus cria as suas criaturas angelicais, agora querem ser superiores a Deus. Aí Deus abate, sabe por quê, irmãos? Porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. Aí aqui o texto nos remete ao Éden, dizendo o quê? Porque a criação ficou sujeita, e como de fato, por causa do pecado, toda criatura ficou sujeita. Todos que descendem de Adão, ou nasceram de Adão, herdaram o pecado adâmico, ou o pecado original. Nasceu de Adão, condenado ao inferno. A linhagem foi condenada ao inferno. Sabe como que, para explicar de uma maneira bem simples para os irmãos entenderem, era como se fosse uma nota promissória. Nasceu, está em dívida, um escrito de dívida, uma nota promissória, já nascia devendo. Quando nasceu uma criança, ou nasce uma criança, não sabe o que ela vai ser no futuro, se vai ser professor, se vai ser doutor, se vai ser advogado. Uma coisa sabe, está condenado ao inferno por causa do pecado de Adão. Se não houver arrependimento, se não se converter, havia esse escrito de dívida, essa nota promissória que era contra nós. Mas sabe o que o Senhor fez com isso? Leia para nós aí, Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Colossenses capítulo 2, 14. Olha o que Jesus fez. Quem pode dar glória a Deus? Contra nós havia uma cédula, um escrito de dívida, uma nota promissória que nos era contrária. Olha o que Jesus fez: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. A humanidade que estava sujeita à vaidade por causa do pecado, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele pega esse escrito de dívida, essa nota promissória, essa cédula que nos era contrária, e cravou na cruz do Calvário, nos trazendo perdão para os nossos pecados. Hoje, aqueles que já tinham destino certo, que era o inferno, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, mudou o itinerário. O nosso destino é o céu de glória. Ainda que a criação ficou sujeita à vaidade lá atrás, o Senhor Jesus preparou uma forma de nos comprar novamente para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas por causa do que a sujeitou, versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, foi o que aconteceu conosco, da corrupção para a liberdade
da glória dos filhos de Deus. Nós fomos libertos por Cristo. Nós fomos libertos por Cristo. Aí sabe o que acontece? Uma vez liberto por Cristo, uma vez que o Senhor Jesus morreu para nos perdoar os nossos pecados, e nós aceitamos a Jesus como Salvador, aí o diabo vem com as besteiras dele, né? Soprando no ouvido. Depois que faz isso, depois que faz aquilo, depois que faz aquilo outro, agora é crente. Depois que apronta, depois que tal, agora é crente, e coisa e tal. Aí nós vamos para o capítulo 8, versículo 1, que foi lido aqui na leitura oficial de Romanos, dizendo assim: portanto, agora, não é no futuro, portanto agora, é tempo presente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Levante a mão, deixa eu profetizar para a tua vida esta palavra aqui nesta noite. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O preço que Jesus pagou na cruz foi para o perdão dos teus pecados. Então quando o diabo vier apontar o teu passado, lembra ele do futuro dele. Quando ele diz que o teu passado era de pecado, diz para ele que o futuro dele é lago de fogo, mas o futuro da igreja é o céu de glória, porque Jesus pagou o preço por nós. É por isso que às vezes eu não entendo as letras. Os irmãos já viram eu criticando aqui, de certa forma, os hinos triunfalistas, né? E de vez em quando eu pego pesado mesmo com isso. Por quê? Porque às vezes falta Bíblia na letra dos hinos. E tem hinos que dizem, eu estou pagando o preço para morar no céu. Irmão, se fosse para nós pagar esse preço, nós não dava conta não. Pedro escreve no capítulo 1, versículo 18: não foi com ouro nem com prata que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro mudo e imaculado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, ele diz assim: irmãos, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, ele responde: não com sangue de bodes nem de touros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santo dos santos e efetuou uma eterna redenção. Redenção, redimir, significa isso. Vamos definir. Redenção significa comprar de volta algo que antes já pertencia. Redenção não é uma aquisição simplesmente. Redenção é quem perdeu o direito, vai lá e resgata. Remir é resgatar. Observa isso. Deus criou o homem para ser o seu filho, a sua imagem e a sua semelhança. O homem pecou, o pecado afasta o homem de Deus, sim ou não? Leia para mim, Isaías 59, versículo 1 e 2. Amém? Isaías, profeta messiânico, capítulo 59, versículo 1, explicando: as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Aí ele aponta: mas os vossos pecados causam separação
entre vós e o vosso Deus. Então o homem, por conta do pecado, ele houve essa separação. O elo da comunhão com Deus foi quebrada. O pecado causa isso, gente. O pecado, pastor, define pecado. Pecado é transgressão de preceito religioso. Se existe regra onde não tem lei, não há pecado. Mas onde há lei e é transgredida, o pecado aconteceu, porque houve a transgressão. A transgressão. E uma vez que houve transgressão, houve perca, houve separação, houve divisão. Aí vem pesar, aí vem angústia, aí vem alma separada de Deus. Aí vem as pessoas nos dias de hoje falando: não, mas Deus é amor. Mas é pelo simples fato de Deus ser amor, que Deus não permite que a tua vida, a tua casa, que é templo e morada do Espírito Santo, não vire bagunça. Porque se o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios capítulo número 6, e quando eu peco contra o Senhor, o meu corpo está em pecado. Por isso que o pecado de cunho sexual é chamado de pecado contra o corpo, ou seja, fere diretamente a morada do Espírito Santo de Deus. Aí a pergunta: pode o Espírito Santo de Deus morar de parede e meia com pecado? Não mora. No momento que o pecado entra, ele sai. Mas sabe como ele sai? Sabe como o Espírito Santo sai? Conforme o Espírito que Ezequiel viu, saindo sem querer se despedir, entristecido, saindo sem querer. Por quê? Por causa do pecado. Por causa que o pecado causa essa separação. Mas sabe qual que é o desejo de Deus? É que o homem se arrependa dos seus pecados. E no momento que o homem se arrepende dos seus pecados e clama pelo Senhor, ainda que o pecado, não existe classificação de pecados, mas ainda que seja um pecador inveterado, e a pessoa está vivendo no auge do pecado, a Bíblia nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No momento que o homem clama ao Senhor, o Senhor vem e cobre ele com a sua graça. E no momento que o Senhor cobre o homem com a sua graça, o Espírito Santo chega e faz morada neste coração. É por isso que você vai ver uma pessoa que está afastada de Deus, nunca é uma pessoa feliz. Ela pode estar prosperando financeiramente, ela pode estar tendo conquistas pessoais, conquistas profissionais, mas quando está afastado do Senhor, parece que tudo isso entra num saco furado, não tem prazer, não tem alegria. Por quê? Porque falta o Espírito Santo preenchendo o seu interior. Mas quando o homem reconhece e que precisa da graça de Deus, o Espírito Santo vem e faz morada. Faz morada. Então, aproveitando essa palavra, vamos aqui analisarmos um pouco a nossa vida. Será que as práticas que estamos fazendo está entristecendo ou alegrando o Espírito Santo de Deus? Será que o que nós estamos fazendo com o nosso corpo está sendo para a glória do Senhor ou está sendo para a vergonha? Então nós temos que estar atento a isso. Preste atenção nesta palavra. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O pecado nos deixou sujeito às enfermidades. O pecado original nos deixou sujeito à morte. Hoje, não é errado você falar que estamos sujeitos às dores, às enfermidades por causa do pecado. O homem original criado por Deus não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tinha insuficiência cardíaca, não tinha problemas renais, era perfeito. A mulher criada por Deus, perfeita,
Mas o pecado, ele faz isso, ele destrói, ele, de certa forma, ele vai agredindo, vai fazendo com que aquilo que Deus criou na sua perfeição, vai se perdendo ao passar do tempo. Os homens viviam 900 anos, Matusalém, o homem que mais viveu, viveu 969 anos. Hoje, a Bíblia diz o quê? A duração da nossa vida é 70. E se alguns por sua robustez chegar aos 80, o melhor disso é canseira e enfado. Se fosse atualizado, hoje a duração acho que era 50. E cada vez vai diminuindo por consequência do pecado. O que é isso? É bíblico, está aqui, ó. E não só ela, não só a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vocês sabiam que o nosso corpo será redimido? Sabia, irmãos? Pode dar glória a Deus por isso? O nosso corpo será redimido. Por quê, pastor? Porque lá no céu não entra doença, certo? Lá no céu não entra doença. Pastor, mas não vai ser só nossa alma. A igreja que for arrebatada terá o seu corpo glorificado para morar no céu. Aonde está isso? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão com corpos incorruptíveis, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então se dirá: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 57, 58 para terminar. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo aquilo que fazemos para Deus, tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra para Deus, não é vão, não fica esquecido. Malaquias 3,16 diz que diante do Senhor há um memorial, onde todas as coisas estão registradas. Existe um memorial. Quem faz para ser visto aqui, se decepciona. Quem faz para ser ovacionado aqui, se ilude. Quem faz para receber elogios aqui, vai se decepcionar. Mas quem está fazendo para Deus, existe o momento certo, a hora exata em que Deus vai estar galardoando todos os teus feitos aqui da terra. O que é galardão, pastor Lázaro? É recompensa. Galardão é o mesmo que um troféu, uma recompensa que nós vamos receber. Vamos receber aonde, pastor Lázaro? No céu. Vamos receber galardão no céu. E qual que é a matéria-prima do galardão? É do céu? Não, é da terra. O galardão a gente recebe no céu, mas a matéria-prima se faz aqui, se chama boas obras. Tudo que fizermos ao Senhor. Colossenses 3,23, lê para nós. Colossenses 3,23.
tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. Está fazendo para Deus? Fica tranquilo, tem galardão. Está fazendo para o Senhor? Descansa, tem galardão. E deixa eu dizer uma coisa para você: nesses dias de frieza espiritual, o seu caminhar para a igreja, o simples fato de você caminhar para a igreja, já está produzindo galardão. Porque nos dias em que as pessoas têm acesso a tudo, tem gente tomando Santa Ceia, assistindo o pastor ministrando Santa Ceia pela televisão e tomando lá em casa, porque não querem vir para a igreja com medo de se contaminar com coronavírus. E você vem para a igreja nesses dias? Deus não fica devendo nada para ninguém. Tem galardão de Deus para a tua vida. Galardão de Deus para a tua vida. O pastor João ontem estava falando para nós, na reunião de pastores ontem de manhã, os pais do pastor José Neves, que foi para Alto Garças, Zé Neves, sobrenome é Neves, não lembro qual que é o nome dele. Os pais, quando começou a pandemia, o casalzinho ficou em casa, não saíram para nada, ficaram 1 ano sem sair de casa, não foram mais para a igreja. Os filhos iam, recebiam lá no portão, dava tchau e tal, comida tudo no delivery, entregava no portão, passava um monte de álcool, um maior cuidado. E a irmã começou a passar mal dentro de casa, começou a passar mal, teve que levar a irmã para o hospital. E nessa ida no hospital, os dois pegaram o coronavírus. E um dia de diferença do outro, os dois foram transferidos para a glória. Se Deus não guardar a nossa casa, em vão vigia sentinelas. Não estamos falando para descuidar, não podemos descuidar. Nós temos que tomar todas as medidas restritivas, temos que cuidar, mas quem guarda a nossa vida é Deus. Então não tenha medo de morrer, porque se chegou a nossa hora, irmão, é coronavírus, a morte tem a desculpa dela. Quando chegar a nossa hora de ser promovido, o certo é que nós temos que estar preparados. Amém, irmãos? Vamos terminar aqui, o tempo já está esgotando. Olha só, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Aí olha que lindo aqui, eu vou terminar, versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então não precisa ficar preocupado, não precisa querer mostrar às pessoas que você é um super crente, um inabalável. Não, irmãos, tem dia que a gente está igual Elias. Elias teve um dia que ele estava lá no cume do Monte Carmelo, matando 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera, né? Vencendo tudo, fazendo desafio, fazendo descer fogo do céu. E no outro dia, fugindo de uma mulher e se escondendo numa caverna. Então não podemos tentar transmitir a ideia de que todos os dias nós estamos, e aí, irmão, como está? Estamos firme, glória a Deus, aqui é rocha, aqui é aroeira. Não, irmão, tem dia que a gente não está nem na carne, está no osso. Tem um dia que você está pior do que arroz de terceira, quebrado, moído. Mas nesse dia, no pior, olha aqui para mim, guarda isso. No dia que você sentir que é o pior dia da tua vida espiritual,
No dia que você tiver esbagaçado, só o fiapo, lembre desse versículo aqui, ó. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque tem dia que nós nem sabemos o que havemos de pedir como convém, mas nesse dia o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Tem dias que não é nem a nossa oração, tem dia que você não tem palavras na oração. Não sei se você já passou por isso, eu já passei. Tem dia que você dobra o joelho e não tem mais nem palavra, é só chorar e falar: Jesus, tem misericórdia. Mas nesse dia, sabe quem está orando por você? É o Espírito Santo que está intercedendo por você, levando diante do Pai. Levante a mão, segure a tua mão levantada, porque o Espírito Santo está ministrando ao meu coração que tem crentes aqui nesta noite, que estão vivendo este momento, que estão vivendo esses dias, e o Espírito Santo me manda dizer para você: fica tranquilo, que o Senhor está apegado, grudado nas tuas mãos. O Espírito Santo está intercedendo por você. Você não vai ficar no meio desta confusão, você não vai ficar no olho do furacão. Tem livramento de Deus chegando para a tua vida. O Espírito de Deus intercede pela tua vida nesta noite. É aqueles dias, irmãos, que parece que é só misericórdia de Deus. Você fala: não chega amanhã não. Aquela noite cumprida, aquele dia que você foi na frente para chorar no chuveiro, para ninguém ver você chorando, e as pessoas perguntam, o marido pergunta: como é que está? Está tudo bem. O filho percebe: o que houve, mãe? Nada não, filho. Só você sabe como você está por dentro. Mas o Espírito Santo está me dizendo para você: alegra o teu coração. Alegre o teu coração. Paulo estava com um espinho na carne, o mensageiro de Satanás que o esbofeteava, e ele por algumas vezes orou ao Senhor suplicando: Deus, tira esse espinho, tira este espinho. O Senhor vem para Paulo e diz: filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é isso? Poder de Deus, fraqueza do homem. Quando nós não conseguimos, o Senhor consegue por nós. Quando nós não temos mais condição, o Senhor luta a nossa batalha para vencer por nós. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimíveis? É não falados. Não soa a palavra com perfeição. É gemido, é dente cerrado, é boca fechada, mas as lágrimas vão caindo, e o anjo de Deus vai colhendo, e essas lágrimas são levadas em taças de ouro diante da presença do Senhor. E quando elas chegam diante do Senhor, para Deus não é só lágrimas, para Deus são frases prontas que chegam diante dEle. Ele sabe discernir, Ele entende cada lágrima, Ele entende cada gemido, Ele conhece a tua dor, e nesta noite Ele está dizendo: fica tranquilo, eu estou entrando com providência na sua causa. Se você consegue sentir a presença dEle nesta hora, adore ao Senhor. Aleluia. Pastor, às vezes alguém tenta até mostrar uma coisa que não é, tentando enganar, dizendo que está tudo bem. Olha o versículo que diz aqui: aquele que examina os corações. Não adianta, o Senhor conhece o nosso coração. Às vezes a gente se faz de forte para
não entristecer os demais. Às vezes a gente se faz de forte para não preocupar alguém, mas o Senhor está olhando para dentro do nosso coração. O Senhor falou para Samuel, quando Samuel foi ungir um rei sobre Israel. Samuel estava de olho nos filhos de Jessé, os mais fortes. O Senhor disse: não, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, eu, o Senhor, olho para o coração do homem. Versículo de número 27, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo conhece o teu coração, Ele conhece o que você está passando. Por isso que eu sempre falo, até na oração, não busque palavras perfeitas, bonitas para orar, né? Se você tem um vocabulário polido, muito bem. Mas às vezes tem gente que pensa que tenta impressionar o Senhor com as orações, vai orar, excelentíssimo, excelso Deus, né? Não é por isso que nós somos atendidos. Nós somos atendidos quando chegamos diante de Deus com um coração contrito e um espírito quebrantado. Às vezes a pessoa não fala nem Deus, fala Deuso, mas ele entende. Às vezes não fala nem Jesus, é Jesus, mas ele entende. O fariseu chegou na praça, levantou as mãos e disse: graças te dou, e até engrossa a voz. Já perceberam? Tem gente que fala fino, mas quando pega o microfone, chega e engrossa a voz. Excelentíssimo Deus que estás do céu, todo poderoso, tu sabes que eu sou o dizimista, o fariseu. Tu sabes que eu sou dizimista, tu sabes que eu cumpro todas as ordenanças, não sou como esse aí, mostrando para quem? Para o publicano. A Bíblia diz que o publicano só fazia assim, ó, batia no peito e falava assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus pergunta: qual desses que voltou justificado para casa? É aquele que rasgou o coração na presença de Deus. Nós temos que desnudar o nosso coração na presença do Senhor. Nós não estamos aqui tentando impressionar Deus, Deus conhece o nosso coração. Aquele que examina os corações, Ele sabe qual é a intenção do Espírito, e Ele está olhando para o teu coração aqui nessa noite. Ele consegue ver o teu coração, Ele sabe o que você está passando exatamente nesse momento. Mas deixa eu terminar com esse versículo aqui, lendo e profetizando para a tua vida. Versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Essa leve e momentânea tribulação que você está passando vai repercutir num peso de glória eterna. Fica de pé, vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta oração, nós queremos interceder a Deus pela sua vida. Você que veio aqui nesta noite, vou quebrar protocolo aqui, é culto de ensinamento da palavra, mas eu vou quebrar o protocolo aqui hoje. Você que sentiu, que o Espírito Santo palpitou no meu coração, você que sentiu queimar o teu coração com esta palavra, está precisando urgentemente da parte de Deus de um milagre, eu quero orar por você, e eu quero te convidar a vir aqui na frente para me orar por você. Você que está precisando receber esta oração, venha em nome de Jesus. O Senhor Jesus vai trabalhar no teu coração. Não queremos transformar um culto de ensino em culto de avivamento, não. Nós estamos aqui falando a palavra de Deus, que é a fonte do verdadeiro avivamento. Agora eu quero te dizer que aquele que examina os corações
Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem tem e quem não tem. Ele sabe quem está precisando de um milagre urgente aqui. Não importa qual seja a origem do teu milagre. Tem gente desesperada por um milagre familiar. O Senhor pode entrar com providência na tua vida aqui nesta noite. Não importa qual seja o teu problema, o interessante é que Deus está com as mãos estendidas para te abençoar. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá, nós vamos abençoar os nossos irmãos. A Bíblia nos diz que nós recebemos mandado de abençoar, porque o Senhor tem abençoado e nós não podemos revogar. Nas palmas das tuas mãos tem a bênção de Deus, a ministração do Santo para a vida dos nossos irmãos aqui nesta